O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Eles levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem, ao menos, tocar a barra da sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima. Então hoje é um dia muito importante para a nossa paróquia. Festejamos São João Maria Vianney, padroeiro dos padres e também padroeiro desta comunidade. Estamos felizes por estarmos aqui diante do Senhor, consagrando e entregando a nossa vida nesse mês vocacional, esse mês que o Senhor nos chama à entrega e também ao serviço, colocar em prática o serviço. Então, queridos irmãos, nós ouvimos que depois que a multidão estava saciada, depois que a multidão havia passado por aquele grande milagre que nós ouvimos na Santa Missa no domingo, Jesus mandou os discípulos, pediu para os discípulos irem à frente dele, enquanto ele iria despedir aquela multidão. Depois que Jesus vai despedir aquela multidão, ele sobe a montanha para orar. Jesus sobe a montanha para entrar em oração, para entrar na intimidade com o Pai. Mesmo Jesus sendo Deus, como o Pai é Deus, como o Espírito Santo é Deus, Jesus, ele entra em oração. Ele vai para o seu secreto. Ele tem uma vida de entrega. Ele tem uma vida de intimidade com o Senhor. Jesus vem nos ensinar que nós precisamos a todo instante também subir a montanha, subir ao encontro do Senhor e ali ouvirmos dele o que precisamos fazer. Jesus, antes de viver toda a sua entrega, ele mostra para nós que nós precisamos estar
na presença do Senhor. Precisamos viver uma vida de total intimidade. Assim ele vai para o monte orar. E ele permaneceu lá orando. Enquanto os discípulos, eles pegaram a barca. E pelas 3 horas da madrugada, Jesus vai ao encontro dos discípulos. E acontece o inesperado, porque eles não sabiam que Jesus iria ao encontro deles. Justamente às 3 horas da madrugada, o horário inverso do horário da misericórdia. E nós sabemos que muitas lutas e batalhas acontecem às 3 horas da madrugada. Por isso que Jesus, ele acorda muitas pessoas e convida muitas pessoas a entrarem em oração às 3 horas da madrugada. E Jesus vai ao encontro dos seus discípulos. O mar estava agitado. Eles estavam com medo. E de repente Jesus, caminhando sobre o mar, vai ao encontro daquela barca. E os discípulos tiveram medo, eles pensavam que era um fantasma. Pedro, como sempre, ele se atira. Pedro, como sempre, ele toma a frente. E ele pergunta: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Ele diz isso ao Senhor. E Jesus apenas diz: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água. Mas quando Pedro começou a andar sobre a água, o vento veio muito forte em direção de Pedro. E Pedro foi tomado de medo, porque naquele momento Pedro saiu do mistério. Ele saiu do sobrenatural. Com certeza Pedro ficou pensando: o que é que eu estou fazendo aqui andando sobre esse mar? Pedro começou a pensar: não, isso aqui é impossível, isso aqui é muito difícil. E Pedro saiu do sobrenatural, ele saiu debaixo da palavra do Senhor que disse para ele: vem. E assim acontece conosco, irmãos. Caminhando sobre o mar da vida, porque para a linguagem bíblica o mar simboliza o mal. Por isso que o povo de Deus deixa o Egito e passa pelo mar com os pés enxutos. É o mal que se abre, é o mar que se abre para o povo de Deus passar pelo meio. A linguagem bíblica, o mar simboliza o mal. Por isso Jesus caminha sobre as águas, ele caminha sobre o mar para mostrar para nós que o mal está debaixo dos pés dele e que tudo está no controle dele. Quando Jesus caminha sobre o mar, ele está dizendo que ele tem a direção de tudo, que ele está tomando conta de tudo. Jesus disse para Pedro: vem, e Pedro foi. Ele teve coragem de ir. Quantas vezes nós temos coragem também de ir ao encontro de uma missão ou de uma grande graça, quando o Senhor nos concede? Mas no meio das batalhas, nós começamos a fraquejar, nós começamos a ter medo. Jesus disse para Pedro: vem. A palavra de Jesus, vem, já concedeu para Pedro todo o poder de caminhar sobre as águas.
já concedeu para Pedro o poder de pisar sobre o mal, de andar em cima do mal, porque é isso que o Senhor vem fazer na vida de cada um de nós. Ele nos capacita a andar por cima dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas lutas, das nossas batalhas. Quando o Senhor permite Pedro caminhar sobre o mar, Ele está dizendo: tenha coragem, porque quem te capacita sou eu, quem tem o poder sou eu, a você apenas a obediência. Mas quando nós tiramos o olhar do Senhor, quando nós tiramos o olhar da promessa, quando nós não deixamos mais aquela voz, a voz do Senhor que diz para nós: vem, quando nós não deixamos mais essa voz predominar sobre a nossa vida, outras vozes se levantam dentro de nós e começam a soprar o medo, começam a levar o nosso coração à angústia, ao desespero, ao sofrimento. Quantos ataques, quantas flechas o inimigo tem lançado sobre a sua mente, quantos pensamentos, quantos medos, angústias, sentimentos que sufocam a tua alma, tem tirado você desse lugar aonde o Senhor te colocou. Quando o Senhor diz para Pedro: vem, Ele está dizendo: eu estou no controle. E Pedro teve a coragem inicialmente, ele começou a caminhar, mas quando ele começou a olhar para os seus problemas, quando Pedro começou a olhar para a água, quando Pedro começou a sentir a força do vento e permitir que o medo roubasse dele a coragem, Pedro tirou o olhar do sobrenatural e foi olhar para o natural, e olhando para o natural ele percebeu: eu não posso andar sobre as águas. Quando nós tiramos o olhar do Senhor, começamos também a afundar. Quando tiramos o olhar do Senhor, começamos a ouvir tantas vozes dentro de nós, vozes que dizem: você vai morrer, vozes que dizem: você não vai conseguir, vozes que vêm te atormentar, vêm roubar o seu sono, roubar a sua alegria, inquietar a tua alma, afastar você daquela voz, daquela promessa que diz: vem. Quando o Senhor diz vem, Ele está dizendo: não importa aonde você vai caminhar, o que importa é que eu te dou autoridade para você passar por cima de todo esse mal. Eu te dou autoridade para você passar por cima desse mal. Se os nossos olhos estiverem fitos no Senhor, se os nossos ouvidos estiverem atentos à sua voz, não seremos confundidos pela distração do vento, não seremos confundidos pela força das águas. Andar sobre as águas é caminhar no impossível. E quando você olha para o seu impossível, achando que você não pode, quando você passa pelas suas guerras achando que você não vai vencer, eu quero dizer para você que infelizmente você não vai vencer mesmo, porque você não está olhando para a força do Deus que disse para você vem, você está olhando para a sua própria força, e nós não temos forças.
A força que nos mantém em cima da água. A força que nos permite caminhar sobre o mar é a força que vem do Senhor. Por isso, acalma o teu coração. Se o Senhor está dizendo que Ele está tomando conta da tua vida, é porque Ele está. Se Ele está dizendo que Ele está no controle, é porque é verdade tudo aquilo que Ele diz. Se Ele diz, você vai caminhar sobre essa pandemia, você vai caminhar por esse Covid, você vai caminhar por essa doença, você vai caminhar sobre esse desemprego, você vai caminhar sobre tudo aquilo que você está enfrentando, você vai caminhar por cima, o mal vai estar debaixo dos teus pés, porque quem garante o sobrenatural sou eu, quem garante o poder sou eu, quem garante o impossível sou eu, quem te sustenta sou eu, quem te dá vitória sou eu. Nunca é você. É sempre o Senhor. É sempre Ele. Israel passou sobre o mar com os pés enxutos. O mar se abriu. Hoje o Senhor nos chama, como naquele dia Ele disse para Pedro, vem. Ele está dizendo para Dilsa, Ele está dizendo para mim, Ele está dizendo para você que está em casa, vem. Ele está dizendo, eu estou no controle. Ele está dizendo, você pode caminhar sobre o impossível. E não pare para querer entender por que você não afunda. Não queira compreender por que você não cai. Porque tem coisas que não cabem a nós. Tem coisas que só cabem a Deus. E eu não tenho que entender o que Ele está fazendo. Ele não tem que me mostrar quais são os seus planos. Eu preciso confiar, eu preciso acreditar, eu preciso colocar nas mãos dele a minha vida. E eu preciso crer que Ele é o mais interessado pela minha felicidade. Ele é o mais interessado pela minha vitória. Ele é o mais interessado para que a minha família alcance o milagre. Eu não quero entender porque eu não afundo caminhando sobre as águas. Eu quero continuar caminhando e acreditando nas promessas do Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. São João Maria Vianney é uma prova do que Deus pode fazer na vida de quem é considerado fraco. O quarto filho de uma família de 7. Uma família que passou por tantas lutas e dificuldades. São João Maria Vianney, ele só entra na escola no início da sua adolescência. E sempre levou consigo o desejo de ser padre, de servir ao Senhor. Mas sentiu muitas dificuldades porque ele não era letrado. Ele não tinha um conhecimento do francês. Por ser filho de camponeses. Ele não teve a oportunidade de estudar em uma boa escola. Mesmo assim, ele acreditou. Ele acreditou em uma voz que o chamou. Ele acreditou em uma voz que disse para ele, vem, Vianney. E o mar agitado que Vianney enfrentou,
foi dentro do próprio seminário. Ele era motivo de risadas, de chacotas, de padres, de seminaristas, de professores, que chamavam ele de burro. Mas com toda a dificuldade, ele atravessou o mar. Eu não sei qual é o seu mar. O mar de São João Maria Vianney foi ter saído do seu pequeno vilarejo. E mesmo sem ser preparado de forma intelectual, ele entregou para Deus o pouco que ele tinha. Ele caminhou sobre o mar. Conseguiu se ordenar com muitas dificuldades. E depois de ordenado, ele não recebeu a permissão de exercer, de ministrar o sacramento da confissão. Ele não poderia ser um confessor, porque um padre ele se ordena e somente depois ele recebe do bispo a autorização para confessar. São João Maria Vianney, ele demorou 3 anos para receber da igreja a autorização para atender às confissões. E aquele que foi desacreditado por todos, aquele que foi chamado de burro, aquele que foi julgado incapaz de ser um sacerdote, se tornou o padroeiro, o exemplo de todo sacerdote. Aquele que foi julgado de ser incapaz de atender as confissões, se tornou o maior padre confessor da igreja. As pessoas faziam filas de horas, até mesmo dias. São João Maria Vianney chegava a dormir 3 horas por dia. Ele logo acordava, porque já tinha uma grande multidão esperando ele para a confissão. E a cidade de Ás, que era um lugar de prostituição, um lugar de bebedeira, um lugar de brigas, nenhum padre queria ir para aquela paróquia. Por isso mandaram ele, achando que era uma paróquia qualquer. No pensamento deles, mandaram um padre qualquer, mas eles não sabiam que não estavam mandando um padre qualquer, porque Deus é especialista em transformar as nossas dificuldades em vitórias. Ele é especialista em deixar todos impactados com o agir e o poder dele na vida de quem entrega, na vida de quem confia, na vida de quem tem a coragem de caminhar sobre o mar agitado, mas apenas ouviu uma voz que disse para ele: vem. E Vianney guardou aquela palavra no coração dele e ele foi. São João Maria Vianney, devotíssimo da Santíssima Virgem, rosário todos os dias. Ele combateu a prostituição daquele vilarejo. A igreja, na verdade, era cercada de bares, de casas de dança, como ele chamava, na época era chamada, casas de dança. E aonde tinha dança, tinha bebedeira, tinha prostituição. E São João Maria Vianney chegou, pregou a palavra, anunciou a palavra, foi julgado, foi condenado, mas depois o povo começou a se dobrar diante daquele que é o Senhor das nossas vidas.
E uma grande multidão começou a ir para Ás. Muitas pessoas viajavam, começavam a fazer caravanas para ir para aquela cidade. E sabe o que aconteceu? Todos aqueles bares, todos aqueles bordéis foram transformados em hotéis para acolher as pessoas que chegavam de outras cidades. E assim aquela cidade, aquele vilarejo, ele não mais era um lugar de prostituição, mas um lugar de devoção, um lugar de conversão, um lugar de escuta, um lugar de santidade. Porque a santidade daquele homem tomou conta daquele lugar. E aquele vilarejo, ele se tornou pequeno, porque a santidade de São João Maria Vianney alcançou o mundo. E no dia 4 de agosto, ele faleceu. Em um dia 4 de agosto, ele nasce em 8 de maio. E hoje nós comemoramos a sua morte. Porque a igreja comemora a morte do santo como o seu principal nascimento. É o dia que ele nasce para Deus, é o dia que ele entra para a glória, é o dia mais importante na vida de uma pessoa, é o dia que entra na glória, na presença do Senhor. E ele recebeu o título de padroeiro dos padres. Uma vida de pureza, de santidade, de modéstia. Você só vai conseguir permanecer de pé, caminhando sobre o mar, se você tiver a leveza da santidade, a leveza da pureza, a leveza da entrega, a leveza do compromisso. Aí você vai caminhar sobre o mar agitado, e você vai chegar lá do outro lado como um vitorioso. São João Maria Vianney enfrentou o mar agitado da vida dele, mas não afundou. Eu convido você aí na sua casa a olhar para a sua vida, a olhar para os seus problemas, a olhar para um chamado pessoal, específico, particular que o Senhor tem para você nessa noite. Volta a caminhar sobre o mar. Não tenha medo do mar agitado. Não tenha medo das ondas. Não tenha medo das perseguições, dos gritos, dos ventos. Mesmo se o vento soprar sobre a sua vida, fica na palavra. Mesmo se tudo parecer estar dando errado, confia na palavra, que lá no final o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te dar vitórias, e todos irão contemplar o poder e o agir de Deus na sua vida. Você que acreditou naquele dia que o Senhor pronunciou o seu nome e disse: vem, vem. Levanta as suas mãos. Se possível, fica de pé. Entrega a sua vida ao Senhor. Entrega ao Senhor as suas lutas. Permanece com as suas mãos lá no alto e vai dizendo: eu quero caminhar sobre o mar, Senhor. Eu quero caminhar sobre as águas. Eu quero ir ao encontro da tua palavra. Eu quero estar contigo. Eu quero, Senhor, permanecer de pé.
Eu não quero ouvir, Senhor, o medo. Eu não quero ouvir as críticas. São João Maria Vianney se fez surdo diante das críticas e ele permaneceu de pé no mar agitado. Permanece de pé. Creia naquela voz que um dia disse o seu nome e convidou você a caminhar sobre o mar, te deu capacitação, te deu forças, te deu autoridade. Você não foi levantado por Deus para ser um derrotado. Você não foi escolhido pelo Senhor para deixar o mar te afogar. Você foi escolhido para vencer, para conquistar, alcançar o impossível, pela força de um Deus todo-poderoso, que patrocina a tua vitória. Vamos cantar, deixando com que esse canto nos ajude a rezar. Feche seus olhos, levanta suas mãos e canta. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, a fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço das tuas promessas, de que estás sempre comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar, que a tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar, que a tempestade vai acalmar. Você só precisa esperar. O Senhor disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. O Senhor está dizendo para você: acalma, confia, eu estou do teu lado, eu seguro as tuas mãos. Não deixe esses pensamentos roubarem de você a tua fé, a confiança, a certeza de que eu tenho cuidado da sua vida. É o Senhor que diz hoje para cada um de nós: porque tendes medo. Vamos cantar ouvindo o próprio Senhor dizer para você: porque tendes medo. Porque tendes medo, porque tendes medo, filho. Porque tendes medo.
acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar, que a tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar, que a tempestade vai acalmar. Vai acalmar. E a tempestade vai acalmar. Vai acalmar. A tempestade vai acalmar. Ouça isso. Levanta suas mãos. A tempestade vai acalmar. Vai soltando a sua voz. Vai acalmar. Vai acalmar. Solta a sua voz. A tempestade vai acalmar. Vai acalmar. A tempestade vai acalmar. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Coragem. 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 Coragem, coragem. Receba coragem. Receba coragem. Coragem. A palavra coragem é a união de duas palavras: coração e ação. É o coração que age. É o coração que age. É o coração que age. É o coração que ganha novas forças. É o coração que ganha novas forças. Novas forças. Novas forças. Coragem. Um novo impulso. Uma nova força. Receba coragem. Coragem. Não desanime. Coragem. Continua caminhando sobre as águas. Continua acreditando. Continua confiando. Coragem. Acredite. Vai renunciando todos os medos. Vai recebendo coragem. É o coração que se movimenta. A tristeza nos paralisa. A depressão nos paralisa. A angústia nos paralisa. Ficamos sem coragem, sem forças para fazer nada. Olha para o céu e diz: eu recebo coragem. Eu te peço coragem. Amém, Jesus. Coragem, Senhor. Amém, Deus. Coragem para continuar sobre esse mar. Coragem para continuar acreditando. Pedimos a intercessão de São João Maria Vianney.
A intercessão da Santíssima Virgem. Coragem. Amém, Jesus. Agradece ao Senhor. Agradece. Diz muito obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua fidelidade. Obrigado porque a tua palavra me liberta. Obrigada, Jesus. Obrigado porque a tua palavra me encoraja. Amém, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra me tira, Senhor. Me tira dos cativeiros do medo. Jesus. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra me dá coragem de se levantar, enxugar as lágrimas, recomeçar e continuar acreditando em tuas promessas, continuar acreditando na tua palavra, a tua palavra que diz para cada um de nós: vem, vem, porque o resto quem vai fazer sou eu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Vem. Vem. Coragem. Coragem, Jesus. Não tenhas medo. Coragem, Deus. Jesus fala: coragem, sou eu. Não tenhas medo. Ele está dizendo: sou eu que estou do teu lado. Coragem. Sou eu que te protejo. Coragem. Sou eu que sou a sua vacina. Sou eu que sou o seu remédio. Sou eu que sou o seu sustento. Sou eu que sou o seu abrigo. Não tenhas medo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus, por confiar. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Obrigada, Deus. Pelo teu amor. Obrigada. E nós te exaltamos e te Bendito é o agradecemos. teu nome, Jesus. Exaltado é o teu nome, Deus. Obrigado, Seja Senhor. nosso sustento, Jesus. Amém, Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada e a nossa Mãe Maria Santíssima.